Bom dia, bom dia. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim, eu também estou bem, graças a Deus. Vamos começar o nosso dia. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Nesse trecho, vamos conhecer Simeão e Ana, dois servos de Deus que aguardavam com esperança a chegada do Messias. E ao encontrarem o menino Jesus, reconheceram o cumprimento das promessas do Senhor e o louvaram com alegria. Também acompanhamos o nascimento de Jesus em Nazaré e o episódio em que aos 12 anos permaneceu no templo, demonstrando desde cedo seu compromisso com a vontade do Pai. Oremos. Pai amado, gratidão porque Tu cumpres cada uma das Tuas promessas. Abre o nosso entendimento para reconhecer Tua presença em nossa caminhada e fortalece nossa fé para permanecermos firmes, assim como Simeão e Ana. Em nome de Jesus, amém. Meus amores, então vamos dando sequência. O Cântico de Simeão, versículo 25. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Versículo 26. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Versículo 27. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Versículo 28. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, versículo 29. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Isso também está em Isaías 52, 10, em Isaías 42, 6, 49, 6. E nós lemos dos versículos 29 até o 32. Versículo 33. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Versículo 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a salvação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Versículo 35. Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Isso também está em Mateus 21, 44 e 2 Coríntios 2, 16. A profetisa Ana. Versículo 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Versículo 37. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. Versículo 38. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. A volta para Nazaré. Versículo 39. Depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Versículo 40. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. O menino Jesus no templo. Versículo 41. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Versículo 42. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém
segundo o costume da festa. Versículo 43. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Versículo 44. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Versículo 45. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. Versículo 46. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Versículo 47. E todos os que ouviram o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas promessas. Versículo 48. Logo que os pais o ouviram, ficaram maravilhados, e a sua mãe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. O que a gente fez de leitura também se encontra em Êxodo 23:15, Deuteronômio 16, 1 a 8 e Lucas 42, 32 e agora em João 4:34, versículo 29. Versículo 49. Ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Versículo 50. Não compreenderam, porém, as palavras que ele lhes disse. Versículo 51. E voltou com eles para Nazaré. Deixa eu só mudar aqui, depois eu volto aqui, tá, meus amores? Para Nazaré, a submissão. Para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas estas coisas no coração. Isso também está em Lucas 2,19. Versículo 52. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Isso também se encontra em 1 Salmos 2,26 e em Romanos 14, 18 e Provérbios 3, 4. A gente encerra a leitura hoje. E aí, na página seguinte, né, dessa leitura, a gente tem o complexo do templo de Herodes no tempo de Jesus, tá? Então, quando os evangelhos e os livros de Atos se referem a entrar no templo ou ensinar no templo, tais referências não são muitas vezes ao templo de Herodes em si, mas ao complexo do templo, incluindo os diversos pátios e aposentos ao redor do templo. Essas últimas estruturas foram as enormes e maravilhosas construções às quais se referiram os discípulos em Mateus 24:1 e Marcos 13:1 a 2, tá? Então, aqui tem um mapinha, tem a explicação, né, do que é de cada, quem tem, né, essa versão, outras deve ter também. Depois vocês fazem a leitura, né, e a visualização para ter uma noção em casa, tá ok? E aí depois a gente começa amanhã as notas explicativas desse evangelho. Provavelmente também iremos dividir, né, em 2 ou 3, provavelmente em 3 aí, tá? Pra gente fazer uma reflexão mais acentuada, né? Vamos dizer assim, em relação a esse capítulo, né, 2 desse evangelho, ok? Vamos para a nossa analogia. Simeão esperou, Ana esperou, e quando o tempo de Deus chegou, ambos conheceram Jesus. Um coração que permanece próximo de Deus aprende a reconhecer sua presença quando ele se manifesta. Quando nossa fé também permanece viva, aprendemos a esperar e a confiar no tempo do Senhor aquilo que nós temos como objetivos. Às vezes, a gente vai caminhando e querendo que as coisas sejam tudo do nosso jeito, da nossa forma, mas a gente esquece que existe o tempo de Deus, o tempo do preparo, o tempo certo.
Porque às vezes quando a gente vai fazer algo no impulso, né? Ou porque somente queremos que seja naquele dia, naquele momento, naquela hora. Às vezes a gente faz dentro de algo que não vem de Deus, mas vem da nossa ansiedade, do nosso imediatismo, do nosso querer fora do querer de Deus. Então a gente precisa aprender a confiar na nossa consciência, no sentido de trazer presença de Deus para essa consciência, para que possamos assim cultivar um coração paciente. Tanto que a reflexão do dia é isso. Tenho cultivado um coração paciente, capaz de esperar e reconhecer a ação de Deus ao tempo certo? Eu até coloco uma palavra aqui em cima desse paciente. Tenho cultivado um coração sábio, porque eu falo assim que quando nós pedimos paciência para Deus, Ele vai dar motivos para desenvolvermos a paciência. Agora, quando nós pedimos sabedoria, Deus nos dá sabedoria para enfrentar aquilo que a gente, de repente, aquilo que faria a gente perder a paciência, né? Então, será que eu tenho cultivado um coração sábio, capaz de esperar e reconhecer a ação de Deus no tempo certo? Será que realmente eu permito isso, né? Às vezes a gente precisa ouvir. Quando a gente consegue ouvir Deus, quando o nosso coração se alegra, quando eu pergunto assim, Deus, isso é da vontade do Senhor hoje? Isso faz parte do caminho hoje? É o que eu preciso fazer hoje? Se o coração se alegra, fica feliz e leve, a resposta é sim. Mas se o coração fica triste, preocupado, né, amargurado, se dá aquela sensação de incômodo, é porque a resposta é não. Então não insista, né? Eu ainda estou no caminho de aprender a obedecer Deus. Às vezes eu teimo um pouquinho com Ele, mas estou tentando, né? Às vezes a gente precisa, né? Não é dentro do que queremos, é dentro do que Deus assim está preparando, porque Ele já sabe de tudo, não é verdade? Hoje reserve alguns minutos para agradecer a Deus por sua fidelidade. Mesmo quando a resposta demora, Ele continua conduzindo cada detalhe de nossa história. Então, nesse momento, pare aí e agradeça. Agradeça a Deus por Ele ser fiel à sua vida. Eu agradeço todos os dias. Às vezes Ele me dá as coisas, às vezes eu atropelo nessa impaciência, aí Ele vem corrigir de novo, e assim vai. Eu vou agradecendo, eu vou, né, levantando cada tombo que eu, né, tropeço. Quem espera em Deus com fé, aprende a reconhecer seus milagres quando eles chegam. Amém? Hoje a gente ainda vai continuar enviando toda a luz, toda a vitalidade, toda a força, todo o amparo. Que Deus possa, sim, estar na presença do nosso irmão que está lá no hospital nesse momento. Que ele possa, sim, receber o afago de Deus, o acalento. Que ele possa ser tocado pelas mãos de Jesus, do Espírito Santo. E que assim possa curar todos os seus processos. Que ele possa se recuperar, que as bactérias se vão, para que ele possa sim ter êxito de melhoria e voltar para o seu lar. Que Jesus o abençoe, o ilumine e que Deus o guie nesse momento. Oremos. Senhor Deus, ensina-me a esperar com confiança e a reconhecer Tua presença em cada momento da minha vida. Que meu coração permaneça sensível à Tua voz e alegre por caminhar contigo todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Nos damos graças, Senhor, e que o Senhor continue nos abençoando e nos auxiliando em cada barreira, em cada obstáculo. Que ao cairmos, o Senhor possa nos ajudar a levantar e permanecer assim na vossa presença. Amém. Amém, meus amores? Que cada tombo que nós tivermos,
possamos segurar na mão do Pai. Até amanhã.